Você se incomoda com dentes amarelos? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar dicas super importantes de como contornar esse problema, ok? Olá, eu sou Cláudia, da Odontologia Integrada Doutora Cláudia Assis, trazendo para vocês dicas valiosas sobre saúde bucal. Bem, pessoal, o clareamento é um dos procedimentos mais procurados aqui na nossa clínica, porque afinal de contas todo mundo quer ter dente branco, todo mundo quer ter uma autoestima mais elevada, as pessoas não querem ficar com uma imagem, né, de dente amarelado, porque isso naturalmente envelhece, as pessoas comentam e hoje em dia todo mundo busca realmente bem-estar, todo mundo busca trazer esse tipo de benefício para o seu dia a dia. O clareamento, ele é um procedimento e para tal ele precisa ser bem orientado, a gente precisa definir como é que ele vai ser feito, né? Que tipo de clareamento a gente vai estar indicando para esse paciente, porque cada paciente tem uma necessidade diferente, não é tudo igual, né? Não é uma coisa que se aplica para todo mundo da mesma maneira. Existem pacientes que não podem fazer clareamento, então a gente não faz em paciente gestante, paciente que está amamentando, pacientes que fumam demasiadamente precisam ser orientados quanto a isso, porque não vai ter uma durabilidade tão grande, o paciente precisa se comprometer se realmente ele vai ou não fazer o tratamento. Porque depois, se não tiver o resultado esperado, gera uma sensação ruim, ele fica decepcionado. Pacientes que têm dentes escurecidos, muitas vezes por conta de medicamento. Também é um caso um pouco complicado, porque às vezes o clareamento não vai surtir o efeito esperado por ele. Pacientes que tiveram dentes com tratamento endodôntico, dentes com canal tratado, muitas vezes só o clareamento externo não vai adiantar. Então é por isso que a gente precisa avaliar o paciente primeiro, a gente precisa ver o paciente, a gente fotografa também o paciente, né, antes dele começar, e aí definido isso, a gente inicia o tratamento. É preciso entender também que os hábitos do paciente também trazem algumas consequências. Então, pacientes que tomam café em demasia, comem ou bebem bebidas com corantes, muito vinho tinto, por exemplo, isso vai sim trazer um escurecimento natural para esse dente. Vai também amarelar esse dente de uma maneira mais rápida. Então, é preciso que o paciente compre a briga junto com a gente, de que ele também vai se comprometer a fazer o que for preciso, a dar continuidade no tratamento. O clareamento ele precisa ser feito junto a um profissional, não se deve fazer clareamento de uma maneira não assistida. Então é preciso tomar cuidado com mitos, com receitas caseiras. Então, colocar bicarbonato na escova, escovar o dente, isso vai trazer um desgaste da estrutura dentinária, né, e uma falsa impressão de que está clareado, mas não está. Na internet hoje a gente tem algumas dicas que não são legais também, então essa questão toda de carvão ativado, aqui na clínica a gente não recomenda nada disso, né? Existem produtos, existem tratamentos, existem estudos para que seja feito o clareamento de uma maneira adequada, de uma maneira correta, tá bom? Eu acho que falando um pouco sobre isso, eu podia trazer para vocês então os tipos de clareamento que a gente pode trazer para o paciente. E aí as pessoas, depois de então passarem por uma avaliação, definem quais serão então os tratamentos mais adequados. O clareamento caseiro é um tratamento que está para lá assim de confirmado, que existe sim durabilidade, o paciente pode fazer. Qual que é a dificuldade que eu vejo no clareamento caseiro? O próprio paciente precisa aplicar o gel de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio dentro de uma moldeira que foi previamente confeccionada lá no laboratório de prótese. Essa moldeira ela vai encaixada então no arco superior e no arco inferior. Porém, o paciente tem que colocar o gel dentro. Então, muitas vezes a gente explica, mostra, mas é realmente difícil você pegar uma seringa e depositar ali a quantidade correta. Se
Se esse gel ele extravasa na hora que o paciente coloca a moldeira, o gel vai encostar no tecido gengival e pode provocar uma ferida, um machucado, que é bem desagradável. Se o paciente não tiver essa habilidade toda, ficar inseguro com isso, é difícil ele fazer o tratamento. Sem contar que isso deve ser feito ali por pelo menos 15 dias e ele vai ficar um período do dia com esse gel na boca. Então muitos pacientes reclamam porque aumenta a saliva, o paciente não pode estar falando, não é muito confortável de ser feito. Aqui na clínica o clareamento caseiro ele praticamente a gente não está mais fazendo por causa dessas intercorrências, mas é um tratamento que sim, que funciona. O paciente pode optar por isso caso ele queira. O clareamento, de qualquer forma, seja ele qual for, ele tem ali um grau de sensibilidade. No clareamento caseiro, para o paciente, se extravasa o gel, como eu falei, ele vai ter sim mais sensibilidade. É uma escolha, mas aqui na clínica a gente não tem indicado muito. Existe o clareamento convencional, que esse é feito aqui em consultório também. Também é usado um gel de peróxido de carbamida ou de hidrogênio. E aí ele é ativado por uma luz, né, que não é o laser nesse caso. Também o paciente ele está assistido porque a gente está fazendo uma barreira mecânica, então a gente está isolando língua, está isolando mucosa. É mais fácil controlar isso para o paciente. O clareamento a laser, que é o que a gente tem mais hoje, né, tá mais em voga, aqui na clínica a gente faz bastante isso para os pacientes. A gente sempre recomenda que o paciente faça o clareamento antes, por exemplo, da troca das restaurações de amálgama. Então, o paciente que chega aqui no consultório e vai fazer uma reabilitação, ele sempre traz essa necessidade. Puxa vida, doutora, qual que é o momento exato para eu fazer o meu clareamento, né? Eu faço agora, faço depois? A gente está reabilitando, está trocando, colocando faceta, lente, coroa. Qual que é o momento? O momento de clarear é sempre antes de você fazer qualquer tipo de reabilitação. Porque se você clarear depois, você vai ter uma diferença de cor, principalmente nas próteses. Então você clareia antes, define qual é a cor final e aí a gente entra com a reabilitação. No clareamento a laser, eu acho que eu consigo fazer com que o paciente tenha uma assistência total. Então, eu isolo mecanicamente com uma barreira, né, ali os dentes, eu não deixo que o gel entre em contato nem com língua, nem com tecido mole, protegendo então. A gente deposita o gel na concentração adequada e aí o laser ativa, né? O gel vai ser ativado então ali pela luz. O laser também ele faz com que a gente tenha uma diminuição da sensibilidade, o que é muito confortável para o paciente. Existem técnicas que a gente aplica também para minimizar essa questão da sensibilidade. Não é verdade que o clareamento não dói, existe um grau de dor sim, o paciente tem, ou ele pode ter um pouquinho de sensibilidade, mas existem técnicas e produtos que a gente recomenda para o paciente para que ele tenha isso minimizado assim bem pouquinho, para que ele praticamente não sinta. No clareamento a laser, eu acho que a gente consegue trazer para o paciente esse conforto. Outra coisa que é importante trazer para vocês é que, como eu disse desde no começo, o clareamento ele é um tratamento, ele é um procedimento. Para que isso tenha longevidade, o paciente precisa entender que ele também tem que colaborar, ele também tem que readaptar os hábitos dele. As meninas estão sempre chamando aqui o paciente para vir fazer uma revisão, ver como ele está. É uma pergunta que eu ouço bastante. Eu fiz o clareamento e eu nunca mais vou ter que fazer? Não é isso. Você pode sim fazer manutenções anuais, né? Não pode exagerar, não pode vir aqui toda hora querer clarear. A gente tem pastas que a gente indica também que ajudam a fazer manutenção do clareamento. Bom, pessoal, resumindo então sobre esse nosso assunto de hoje, que é clareamento, por favor, evita dicas caseiras, evita modas de internet, então nada de passar bicarbonato com limão, nada de carvão ativado, isso não vai deixar o seu dente amarelo, mas claro,
isso vai desgastar o teu dente, e aí você vai arrumar mais um monte de problema além do que a gente já tem, tá bom? Então, assim, o que você pode fazer é evitar no dia a dia a ingestão de muita bebida e muita comida com corante. Então, assim, maneira no ketchup, no vinho tinto, né, no chocolate, faz isso para que você não tenha um problema muito maior. Não vai atrás de pessoas que não sabem, enfim, estão aí colocando as coisas na internet. A gente está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Não esquece de dar um pulinho lá no nosso canal, curte, se inscreve, compartilha. E a gente está aqui então para estar junto com vocês, tá bom? Muito obrigado. Vocês gostaram? Então eu espero que sim. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!